Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Paulus Cast. Eu sou a Cleane Santos, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora. No episódio de hoje nós falaremos de uma grande santa da nossa igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face. Nós, em especial, lembramos hoje a memória de 150 anos de seu nascimento e também o centenário de sua beatificação. Vamos falar um pouquinho sobre a sua vida, legado, espiritualidade e como Santa Teresinha se tornou um grande exemplo para os cristãos de antigamente e para nós aqui também. E para me ajudar nessa missão, eu tenho a honra de receber as irmãs carmelitas e que hoje vão nos ajudar, a falar um pouquinho sobre essa vida de santidade de Santa Teresinha. Eu recebo aqui hoje a irmã Vivian Rocha Sardeiro. Seja muito bem-vinda, irmã. Muito obrigada, é uma alegria estar com vocês aqui. Nós que agradecemos. A irmã Vivian, ela é natural de São Paulo, é formada em pedagogia na Faculdade Ítalo-Brasileiro, possui 18 anos de vida religiosa no Instituto das Irmãs Carmelitas, Mensageiros do Espírito Santo. É consagrada de votos perpétuos. Atualmente ela mora e trabalha em uma obra social que acolhe 140 crianças em situação de riscos sociais, todos os dias no contraturno da escola com atividades recreativas e educacionais. Muito bem, irmã. Recebemos também a irmã Keller Jenner Cordeiro. Ela é carmelita mensageira do Espírito Santo desde janeiro do ano 2000. Atualmente ela reside em São Paulo, no convento Nossa Senhora do Carmo, na Diocese de Santo Amaro. Seja bem-vinda, irmã. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Amém. Recebemos também o seminarista paulino, Rafael. Ele nasceu em Boa Esperança, Minas Gerais, é bacharel em filosofia, estudante de teologia no Instituto São Paulo e de estudos superiores, seminarista na Pia Sociedade de São Paulo, a Congregação dos Padres e Irmãos Paulinos. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Cleane, agradeço a acolhida, a presença também das irmãs, do Frei. Acredito que esse será um momento de partilhar grandes experiências da nossa devoção a Santa Teresinha. Com certeza. E também temos a alegria, de receber o Frei Edmilson Borges de Carvalho, que falará conosco direto do Paraná. Seja muito bem-vindo, Frei. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos. E o Frei é frade, carmelita, doutor e mestre em Teologia Sistemática pela PUC Paraná, graduado em Filosofia e Teologia, tem pós-graduação e MBA executivo em Gestão de Projetos, é mestre de noviços, assessor de cursos e retiros espirituais e reside atualmente no Centro de Espiritualidade e Formação Carmelitana, em Graciosa, distrito de Paranavaí do Paraná. Muito bem. Bom, primeiro, queremos dizer que estamos com um time completo aqui, e bem qualificado para estar falando sobre Santa Teresinha. Então, começando pelas irmãs, eu gostaria de saber, para o nosso público, quem foi Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face? Bom, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é muito querida e amada, De uma forma geral, eu acho que em todas as religiões e lugares do mundo, pela sua simplicidade. Esta jovem francesa, que com toda a sua determinação e zelo, decide que quer ser carmelita, e essa decisão implica vários sacrifícios e lutas, porque ela quer entrar ao convento apenas com 15 anos de idade, Então, naquela época, tudo era muito mais difícil, muito mais complicado, ela não tinha esta autorização. E todo o processo que ela viveu de lutar para conquistar o seu objetivo e a sua meta, que era entrar no Carmelo tão jovem, fez com que também se espalhasse, pelo mundo esta devoção, este amor. Então, uma menina de uma família grande, tinham as suas irmãs, seu pai e sua mãe, que hoje também são santos, São Luís e Santa Zélia. Sim. Que viviam, a espiritualidade, que viviam a fé, que viviam os valores cristãos, que viviam os valores de família, e tudo isso ela foi crescendo dentro desse seio. Depois o Frei vai falar um pouquinho mais sobre essa infância dela, mas tudo isso foi gerando na vida de Santa Teresinha esse desejo para buscar o projeto de Deus, e por isso que hoje ela encanta tantos corações com a sua
simplicidade e pequenez, como ela mesma fala, seu caminho tão pequeno que ela escolhe, mas o seu grande amor a Jesus. E eu acredito que essa autenticidade é que convence e atrai tantos devotos do mundo inteiro. É interessante que, né, a gente fala muito da pequenez de Santa Teresinha, né? Muito assim a questão dela ser pequena, mas é uma pequena gigante. É uma pequena que realmente tem uma grandeza imensa, né? A sua capacidade das pequenas coisas, ela realizar grandes coisas na vida ali do dia a dia. Então ela mostra para nós, cristãos, que há uma grande possibilidade, sim, da busca da santidade, há uma grande possibilidade de nós alcançarmos os nossos objetivos, de nós alcançarmos ali aquilo que Deus prevê a cada um de nós, aquilo que Deus oferece como presente a nós. Nós podemos alcançar, basta apenas erguer a mão e pegar, né? Santa Teresinha mostra isso, que basta apenas erguer e alcançar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, essa pequenez dela, com esse pequeno grande, atrai muitos corações, porque é algo muito divino, realmente, é algo que Deus, né, deu de presente para nós e para a nossa humanidade. Muito bem. E Frei, falando dessa questão da vocação, desse chamado, eu gostaria de saber como foi a infância de Santa Teresinha, em qual contexto histórico ela viveu? Olha, para conhecer e ver a profunda novidade e a grandeza de Teresa de Lisieux, no Brasil nós apelidamos de Teresinha, mas no resto do mundo ela é conhecida por Teresa de Lisieux. Então, no tempo dela, existia uma teoria, um jeito de entender a teologia chamada jansenismo. Então, uma teologia espiritual marcadamente rigorista, no império da lei, da norma, né? E uma visão muito pouco misericordiosa de Deus. Então, um Deus muito que eu devia quase que conquistar mediante os meus sacrifícios. Então, os meus sacrifícios, as minhas penitências, eu tenho que agradar, porque é um Deus que precisa ser agradado, porque ele pode ser até vingativo. Seria então, algo punitivo, né? É uma visão teológica um pouco punitivista. Sim. Entende? E a Teresa de Lisieux, Teresinha, ela consegue dar um salto a esse jeito de enxergar Deus. É impressionante. E para entender tudo isso, é necessário conhecer essa história de vida de Teresa. Desde criança, ela era proveniente de uma família bastante bem de vida, né? Classe média alta para os padrões da época. Seus pais, como a irmã falou, eram profundamente cristãos, queriam ser religiosos e depois casaram. Queriam um filho homem que fosse missionário. E vai nascendo só menina, uma menina atrás da outra. Chega a quinta, Teresinha, outra menina. De certa maneira, com toda a santidade que tinha esse casal, eles devem ter ficado um pouco desapontados, né? E os primeiros meses de vida de Teresinha foram bastante difíceis, né? A mãe não consegue amamentá-la, aí ela sofre porque ela é retirada da presença física de sua mãe, é levada para uma cidade distante, até se adaptar para uma ama que passa a alimentá-la, né? Amamentá-la. Aí depois, quando ela está se adaptando a esta ama, ela é retirada de novo dos braços desta querida ama, volta para casa. E tudo isso foi produzindo em Teresa de Lisieux uma tendência muito nervosa, né? Ela era um bebê muito agitado. Nos escritos de Santa Zélia, sua mãe, ela mostra que ela tinha o sono muito agitado, batia a cabecinha quando neném. Inclusive chegavam até a amarrá-la no berço para ela não se machucar. Depois, com 4 anos, ela teve outra perda, a perda de sua mãe. Os escritos dela é triste a gente ver ela recordando isso. Como é que ela traz tantas memórias, reminiscências desta perda, embora ela tivesse na época apenas 4 anos. E tudo isso foi desenvolvendo em Teresinha uma hipersensibilidade.
chorava por qualquer coisa, e quando alguém falava, e quando ela chorava de novo porque tinha chorado, né? É impressionante essa hipersensibilidade dela. Isso se agrava ainda mais quando a Paulina, sua irmã, que substituiu a sua mãe, né, entrou para o Carmelo. Então isso agravou ainda mais a sua hipersensibilidade. Então é desse grãozinho, né, de areia tão machucado que surge uma grande santa, uma grande mulher. Então ela, por quê? Ela conhecendo em profundidade as misérias, as fragilidades humanas, ela se torna uma mestra espiritual, nos ensinando esse caminho, pequeno caminho, como ela chama, né? O pequeno caminho de perfeição, que não exige feitos grandiosos, não, é um caminho de perfeição que se constrói no cotidiano do dia a dia, a partir de um completo abandono nos planos de Deus, abandono nos braços de Deus. Mas ainda na infância dela, quando ela está entrando na adolescência, acontece o fato que ela chama de sua conversão. E aí inicia um belo período da vida dela. Foi numa noite de Natal que ela sobe as escadas e escuta seu pai falar: ai, não vejo a hora de parar de enfeitar o sapato, né, de Teresa. Teresa já é grande, já não vejo a hora de parar com essa história. Com essas ou outras palavras, Terezinha escuta. E aí ela experimenta algo impressionante. Ela aprende que o amor exige renúncia. E tem essa cena que ela desce as escadas, ela tinha subido. Sim. Olha a imagem teológica e mística. Ela sobe as escadas, na companhia de sua irmã, escuta o pai falar isso, então a irmã fica apavorada. A Terezinha vai chorar, que vai se esgueirar aqui agora. Já era sensível, né? Muito sensível. E aí ela sobe as escadas, a imagem da subida, daí ela desce. Olha que bonita essa imagem da descida. Aí ao descer, ela aprende que o amor exige renúncia. E ela conta, né? Abro aspas, senti numa palavra o amor penetrar-me o coração. Nesse coração, a necessidade de esquecer-me de mim mesma para dar alegria aos outros. E desde então, eu fui feliz. Eu acho isso estupendo. Muito bonito. Maravilhoso. Arrepia. Uma coisa tão banal de escutar um pai falar que não ia mais colocar, acho que era presentinho, colocava no eu peguei essa fase, Frei, na minha casa, a gente tinha as botinhas, né, que tinham os presentes de Natal dentro, perto da árvore. Quando a gente faz uma leitura superficial desse evento, sim, parece uma coisa banal. Aí que está a riqueza de enxergar num acontecimento super banal uma oportunidade de crescimento humano e espiritual, porque o espiritual não está separado do humano. Então essa cena muito forte teológica de subir, então ela era centrada nela. Todo mundo tinha que agradar a Terezinha. Ela era o centro das atenções, por ser a caçula, por ser hipersensível, entende? Então ela está subindo, ela subiu as escadas. E depois essa cena teológica, pega Filipenses, né? Jesus se abaixou, né? Então ela baixa, ela desce as escadas e aprende que não existe amor sem renúncia. Isso aí, e fazer os outros felizes. Então aí, desse dia em diante, ela foi feliz. Olha que coisa bonita. Muito lindo. E falando sobre esse universo, né, esses pequenos traços de santidade que o Frei acabou de falar, eu gostaria de saber sobre a vocação, né? Eu entendi também que Santa Terezinha, ela tem, junto com ela, suas irmãs que entram também para a vida consagrada e religiosa, e aí eu aproveito para perguntar para o Rafael. Rafael, como que ela se viu diante dessa situação e também sentiu esse chamado para a vida religiosa? Bem, eu acho que situar a vocação de Santa Terezinha é tomar como plano de fundo a sua realidade familiar. Nós sabemos, já foi comentado também, que os pais de Santa Terezinha, Luiz e Zélia Martin, eram um casal extremamente cristão, extremamente enraizado na vida de igreja, na experiência de fé, na experiência com Deus.
Então, a vocação de Santa Teresinha está situada, primeiramente, num lar profundamente cristão. Seus pais eram pessoas de muita fé, de muita devoção e piedade, praticavam constantemente a religião dentro de casa. E isso foi criando para Santa Teresinha um ambiente muito favorável para o amadurecimento da sua vocação. Quando essa vocação despertou? Eu diria a partir daquilo que ela mesma escreve, que desde muito pequena, desde de criança realmente, desde que ela atingiu a idade da razão, ela já sentiu o desejo de consagrar-se a Deus. É claro que isso, com o tempo, foi se amadurecendo. Mas eu situaria a vocação de Santa Teresinha, primeiramente, na sua família, no seio familiar, realmente. Luís e Zélia Martin são os grandes responsáveis pela vocação de Santa Teresinha. Inclusive, o Papa Francisco destaca isso quando canoniza os dois. Lembrando que Luís e Zélia Martin representam o primeiro casal a ser canonizado numa mesma celebração. Isso é algo incrível para nós que somos católicos. Então, a vocação de Santa Teresinha nasce no seio de uma família profundamente cristã. A vocação de suas irmãs decorre também, eu diria, dessa experiência. São Luís e Santa Zélia tiveram, se não me falha a memória, 9 filhos, né? Dos quais apenas 5 chegam à vida adulta. Porque os outros 4 morrem, as 5 meninas crescem e todas elas, a seu tempo, vão se direcionar à vida religiosa. Não foram todas de uma vez, é claro, né? A sua irmã mais velha foi, depois Santa Teresinha, a partir desse movimento, já começa a sentir ardentemente o desejo de abraçar a vida religiosa. Então, mostrando o movimento que Santa Teresinha realiza nessa experiência de consagrar-se a Deus, nós temos alguns eventos muito importantes. O primeiro, eu diria, que é uma viagem que Santa Teresinha realiza à Itália, né? A peregrinação, ela já jovenzinha, vai até mesmo para conversar com o Papa, né, para pedir ao Papa, no caso Leão XIII, que permitisse que ela entrasse no Carmelo. Por quê? Ela procurou primeiramente o Carmelo em si, é claro, né, a priora daquela comunidade, e pela idade foi lhe dada uma resposta negativa. Não, você ainda é muito jovem, espere um pouco. Existia alguma idade específica para entrar no convento? Não sei exatamente. Época, eu acredito que era com 21 anos. 21 anos. Nossa, ela era super ela jovem. Era criança, como Sim, disse o padre para ela, né? Vejam, uma criança querendo entrar no Carmelo. Sim. Exatamente. E é engraçado, porque, olha só, a priora não permite que Teresinha ingresse no Carmelo. E ela não se conforma com aquilo. Ela vai até o bispo. Ela vai até o bispo e o bispo também diz, você é muito jovem, espere um pouco. E ela não se conforma com aquela resposta do bispo e vai até o Papa. Então a gente percebe que Teresinha, além de tudo, era dinâmica, criativa. Se alguém fechava uma janela ou uma porta, ela ia correndo, dar um jeito, ainda que tivesse que derrubar uma parede. Não ela parava na dificuldade. Não parava, exatamente. Então, nessa viagem que Teresinha faz para a Itália, ela convive com muitos padres. E me chama a atenção que nessa experiência que Teresinha tem de conviver intimamente com os padres naquele momento, ela se depara com uma realidade que lhe era despercebida. Na História de uma Alma, ela traz isso com muita clareza. Ela dizia que desde sempre queria viver, gastar sua vida pela conversão dos pecadores. Mas para Teresinha, os pecadores eram as pessoas distantes de Deus, distantes da fé, distantes da religião. E quando ela faz essa experiência de conviver mais de perto com os padres, ela percebe que também os sacerdotes são pecadores. E nessa consciência de que os sacerdotes também são pecadores, Santa Teresinha percebe que a sua vocação deveria ser imolar-se pelo sacerdócio. E nós que somos vocacionados, devemos nutrir grande gratidão por Teresinha. Sim. Ela ofereceu a sua vida pela conversão, pela santificação dos sacerdotes. Isso é muito bonito. Então, eu destacaria esses 2 pontos no que diz respeito à vocação específica de Santa Teresinha. A primeira, que essa vocação nasce em uma família. Portanto, a mensagem que fica é a necessidade de as nossas famílias serem ambientes propícios. Celeiros, né? Celeiros de vocação. E o segundo momento, Santa Teresinha como aquela que se oferece como vítima pelo sacerdócio. Ela vai dizer que o Carmelo é o lugar propriamente de oferecimento da vida pelo sacerdócio. Então, essas 2 dimensões, família e sacerdócio.
e de forma especial ela se realiza quando a superiora, na verdade, na época a priora permite ela ter um afilhado de oração, né? Que é um missionário, e ali naquele momento ela fala que ela se realiza plenamente, né? De adotá-lo. E por excelência, a nossa vocação de carmelitas é rezar pelos sacerdotes, né? E o quanto a gente percebe, assim, muitos sacerdotes que têm essa experiência profunda de amor com Santa Teresinha e vocações que foram restauradas através da intercessão dela, né? Então, os padres aí tem não só São João Maria Vianney, que era o seu contemporâneo aí, francês, mas Santa Teresinha, uma grande intercessora pelas almas sacerdotais também. Que grande intercessora, super, né? Bom, falando desse universo de casa, né, de vocação, a gente já passou o momento que ela entra para o Carmelo. Frei, como que foi a vida de Santa Teresinha no Carmelo? Ela enfrentou alguma dificuldade? É tudo um mar de rosas? O que o senhor diria? Não, a vida é sempre um combate, não é verdade? Entrando para o Carmelo, ela não se tornou santa do dia para a noite, de uma vez, longe disso, né? Fica bem claro que porque ela levou consigo uma bagagem pessoal muito negativa, humanamente falando. Eu nem sei se nos dias de hoje há muitas congregações teriam até dúvidas de aceitá-la, por incrível que pareça. Verdade. Não é verdade? Com certeza. É isso que eu acho incrível isso. Né? Não no campo da moral, vamos dizer assim, né? Porque ela sempre foi santa, né? Você vai olhar a vida dela, né? Mas digo na bagagem humana, estou falando na questão humana. Então ela tinha uma bagagem pessoal bastante fragilizada, produto das constantes perdas, né? Das constantes separações que ela teve de viver, né? Mas então o belo está nisso. Ela foi pacientemente trabalhando este barro, né, até alcançar a santidade vivida na transparência de uma vida comum, né? Então ela viveu até as últimas consequências esse amor à face de Cristo, Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. Então ela leva até as últimas consequências esse amor à Sagrada Face de Jesus. Onde é que está a face de Jesus? Está nas pessoas. Então ela consegue ver a face de Jesus não só nas suas co-irmãs, né, com quem ela convivia, ela era muito inteligente, né, e a maioria de suas co-irmãs não tinha a inteligência que ela tinha. Mas nem por isso ela deixou a sua sabedoria, não é, ser autossuficiente diante das outras irmãs que tinham pouco acesso ao mundo da cultura, né? Mas Teresinha, ela consegue ver a face de Cristo no rosto do irmão, no rosto da irmã. Ela conseguiu ver a face de Cristo, inclusive, no rosto daquele Pranzini, que era o assassino condenado à morte, para quem ela rezou, até receber um sinal de sua conversão. Então, ela caminha com segurança, né, nesse amor misericordioso, ou seja, ela diz, não me arrependo de me haver entregue ao amor. Então, no Carmelo, entre as suas co-irmãs, ela não deixava escapar nenhuma oportunidade, por menor que fosse, ela não deixava escapar nenhuma oportunidade para exercer o amor e a humildade. Então, quando a gente fala que a sua vocação é o amor, nós ficamos pensando muitas vezes em amor que é só sentimento, mas como ensina a espiritualidade carmelitana e o mestre João da Cruz, o amor é um exercício, né? Exercício de amor. Olha que coisa. Então ela vive esse exercício do amor na convivência com suas irmãs, mas com tanta intensidade que ela foi amadurecendo em tão pouco tempo. Viveu 24 anos, mas tem uma vida longa em 24 anos, por incrível que pareça. Ou seja, com menos de 10 anos no interior do Carmelo, ela se elevou tanto dentro do conhecimento e da vivência dos mistérios divinos, que ela é colocada como entre os grandes mestres espirituais da igreja, a ponto do Papa Bento chamá-la de
de luz, né? Ela iluminou toda a igreja com sua doutrina espiritual. É impressionante isso. Eu queria apenas comentar ainda nesse sentido da experiência, por vezes, incômoda que Santa Teresinha teve no Carmelo, comentar, né? Você disse há pouco, perguntando ao Frei se a vida de Santa Teresinha foi um mar de rosas. Eu diria que sim, considerando que toda rosa tem espinhos. Com certeza. Então, e as que têm mais perfumes são as que têm mais espinhos. A via da humilhação, a via da humildade, talvez seja mais difícil de ser percorrida. A pessoa humilde, eu diria, é aquela que se coloca no chão. Mas se coloca no chão não para ser pisada, mas para servir de ponte. É traduzir para uma outra perspectiva, olhar com outros olhos a realidade ordinária. Eu acho que é a grande mensagem que nós precisamos acolher nesse mundo dominado pelo hedonismo. As pessoas buscam desenfreadamente o prazer, a sociedade do paliativo. Ninguém mais quer sentir dor, por isso que as nossas farmácias estão com catálogos imensos de analgésicos. Ninguém mais quer sentir incomodado, então a pessoa que me é incômoda, eu afasto, excluo, descarto. O Papa Francisco tem falado. Bloqueio, exatamente. As redes sociais servem para isso, né? Então, Santa Teresinha nos mostra que devemos ter o coração aberto, os braços abertos, para acolher até aquelas pessoas que são incômodas. E avançando um pouco para as águas mais profundas, assim como a palavra do Senhor nos ensina, né? Eu gostaria de saber, vou até direcionar para o Frei Edmilson, como nós, né, a gente falou aqui das irmãs, mas como nós, leigos, todos que nos acompanham agora, pode aprender com Santa Teresinha uma autêntica espiritualidade, né? Eu gostaria até de pegar o gancho, Frei, para mostrar aqui um livro de autoria do Frei, que é Santa Teresinha do Menino Jesus, um convite ao combate espiritual, né? Então, como ela nos ensina a viver essa autêntica espiritualidade, essa busca pela santidade? É justamente esse abandono audacioso, corajoso, nas mãos de Deus, sobretudo nos momentos de pobreza, nos momentos de ruptura, não é? Todos nós vivemos estes momentos de crise existencial, crise espiritual, não é? Porque é de maneira audaciosa até e corajosa se entregar nas mãos de Deus, com generosidade, porque sem generosidade não vai longe. Aí não se ama, né? Não existe experiência de fé sem essa dimensão generosa da vida, de entrega, de partilha, de sair de si mesmo. Não somente no coração da igreja, né? Mas no coração do mundo, no coração da humanidade. E no meu pequeno livrinho, eu trabalho justamente isso, né? É um livro pequeno, fininho, né? Mas ele é muito denso, porque nós vivemos tantas tribulações, tantas situações limites que a sociedade tem vivido, não é? E muitas vezes isso produz uma crise de sentido muito grande, e aí as pessoas começam a fugir, né? Através da bebida, da droga, algumas até chegam ao suicídio. Outras pessoas, por essa insegurança, por esse vazio, se apegam em ideologias, né? Se fazem prisioneiros de ideologias, e não encontra sentido. É uma vida que é vazia. Então, ao encontrar-se com Teresa, eu chamo a atenção essa dimensão do combate, né? O Frei Clodovis fala, né, que os grandes amantes são grandes combatentes, né? Então, Teresa é combativa, né? E é muito importante saber, né, que Teresa compreendeu o que acontecia com as pessoas sem fé. Ela se faz solidária às pessoas, né? Até abandonar-se por completo nas mãos de Deus, com confiança e com amor, né? Porque sem confiança é impossível construir um caminho espiritual. E no meu livrinho também, até quando fui publicar, eu comentei na hora do almoço, Paulo vai publicar meu livro. Aí um Frei Confrade falou assim, mas tem mais alguma coisa ainda para escrever sobre Santa Teresinha? O Papa vai soltar um documento agora, né? Sim. Aqui, eu estou curiosíssimo para ler. Mas aí eu falei assim, olha, a abordagem sempre é possível, não é verdade? Sim, porque o que eu recupero
é esse aspecto combativo de Teresa de Lisieux, né? Nesse seu caminho de amadurecimento humano, de amadurecimento espiritual, porque isso foi pouco explorado. Muitas vezes, por uma leitura superficial dos escritos de Teresa de Lisieux, de Santa Teresinha, ela foi muitas vezes muito infantilizada, né? E isso não é muito fiel. A infância espiritual, a doutrina de Teresa de Lisieux, ela não tem nada de infantilismo. Muito pelo contrário, ela mostra assim, uma radicalidade na vivência do Evangelho. E isso a Paulus publicou, então, as obras completas dela, né? Cadê? Dá para ver aí, né? Então, a leitura dessas obras completas, a gente já li 3 vezes já, né? É impressionante esse aspecto combatente, audacioso de Teresa, né? E eu recupero um pouco isso. E outra coisa, outro diferencial também pouco abordado, né, em Teresa de Lisieux, eu faço uma leitura também a partir da regra do Carmo e do profeta Elias, que é esse espírito combatente, esse espírito guerreiro de Teresinha, certamente encontra eco no pai espiritual do Carmelo, que é o profeta Elias, e na regra em cima da qual ela professou seus votos. Então, todos os dias no refeitório dos Carmelos se leem um capítulo da regra. E aí esse espírito combativo dela, insistente, certamente foi influenciado pelo profeta Elias, pela regra do Carmo. Então eu tento fazer essa leitura, né, para as pessoas recuperarem, o devoto de Santa Teresinha possa assumir misticamente esse combate espiritual, mesmo, né, nesse caminho marcado por desânimo, por tribulações, mas sem perder a ternura, sabe? Esse amor que é exercício. Entrando na questão vocacional, que as irmãs estão falando. E eu já vou fazer 40 anos de vida religiosa, né? Só apenas uma criança. Então, se fosse para começar de novo, eu começaria tudo de novo. Acho que eu seria mais lindo. Né? Que lindo, mas é maravilhoso, a nossa vida não tem renúncia. Claro que, por que não tem renúncia? Porque se não existe amor, as pessoas têm que entender, não existe amor sem renúncia. E como dizia Bento XVI, não existe amor sem renúncia e sem sofrimento. Se não existir, não é amor autêntico. Sim, muito bem. O Papa falava isso de maneira magistral, né? E aí, tem renúncias? Tem, mas esse é leve, meu fardo é leve, meu peso, né? Diz Jesus. E é alegre, eu sou muito feliz, muito realizado, humanamente, sem falar da dimensão espiritual e mística que procuro cultivar, mas humanamente, como homem, como ser humano, como filho amado de Deus, eu sou feliz. Somos felizes na vida consagrada, com todos os limites estruturais, pessoais, né, que existe. Com todas as irmãs de Santo Agostinho, né, Deus? Não tenha a menor dúvida, porque é sinal de amor, não existe amor sem entrega. Eu sou tão feliz, tão feliz. É bonito de ouvir, né? Frei, então esse está o diferencial entre tantas obras, né, de Santa Teresinha. Tem esse diferencial, né, para você que nos acompanha, Santa Teresinha do Menino Jesus, um convite ao combate espiritual, né, esse dia a dia, esse combate que todos nós passamos, seja consagrados, religiosos ou nós leigos, né. Muito mais na atualidade hoje. Sim, né? É preciso. Inclusive eu estou gestando assim dentro de mim, primeiro gestando no coração, também diante de Deus, diante do Santíssimo, né, talvez, quem sabe, porque esse livrinho de Santa Teresinha ficou muito tempo escrito, muito tempo. E eu não tinha coragem, para o Clodovis Boff que insistiu, manda para Paulo, tem que publicar, é novidade. E eu não mandava. Até que veio a pandemia, eu falei assim, eu não tinha o que fazer quase. Vamos fazer livro. Mas já estava pronto, mas eu só reli, vamos mandar ver o que vai dar. Né? Primeiro a gente gesta no coração. Eu estou pensando seriamente em fazer uma outra publicação na área da espiritualidade, né, da mística, recuperando esse caminho espiritual, né, de uma maneira mais pedagógica, vamos dizer assim, né? E Frei, aproveitando, para todos que nos acompanham, né, sempre fica um ponto de interrogação, o que seria a pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face? Então a pequena via, ou pequeno caminho, ela deu esse nome porque ela quis
que esse caminho fosse acessível a todos, particularmente para as pessoas fracas e simples. E como ela disse, né, esse seria um atalho para o coração de Deus, que dispensa aqueles caminhos complicados que é proposto por algumas espiritualidades. Então ela comparou esse pequeno caminho a um elevador. Ela dizia, eu sou muito frágil para subir a dura escada da perfeição. O meu caminho é todo de confiança, de abandono, de simplicidade no amor a Deus e aos irmãos. Então, na simplicidade, no cotidiano da vida. Esse caminho de confiança, de total confiança, de humildade, entendida como encontro com a verdade. Teresa, ela é uma mulher da verdade, e deixando essa verdade transfigurar-se a partir da pequenez, a partir do exercício do amor, aproveitando todas as oportunidades, por menor que fosse, para o crescimento no amor. Muito bem. Irmã Keller, o que nos chama a atenção é a idade de Santa Teresinha, né? Ela fez a sua Páscoa, né? Encontrou-se com o seu amado com apenas 24 anos de idade, né? Como esse fato ocorreu? E uma frase que nos chama a atenção é: não morro, entro na vida. Olha que instigante. Santa Teresinha não tinha nenhuma dificuldade com a irmã morte, como vai dizer São Francisco, né? Porque desde pequena, com uns 4 anos, como o Frei falou, quando ela perdeu a mãe, ela já partilhava com a mãe o desejo de que os pais dela fossem para o céu. Ela já almejava o céu. Então a morte para ela não era uma coisa ruim, era algo que a levaria ao céu. Ela teve tuberculose, naquela época não se tinha tratamento, né? Não, era uma das pestes muito forte. E a tuberculose de Santa Teresinha foi se agravando com o passar do tempo. Mas quando você vai ler os últimos escritos dela, né? Ela vai vivendo esse processo, as tosses vão aumentando, o sangramento, né, que ela vai vivendo em cada momento da dor ali da tuberculose, ela vai oferecendo tudo e ela diz para as irmãs, né, não quero sofrer menos. Quero que todos os meus sofrimentos sejam para o meu amado, né? Para oferecer a Jesus, por amor a Ele, pela salvação das almas, a salvação dos pecadores. E eu estava relendo hoje, porque a gente fez a novena de Santa Teresinha também lá em casa, pelas redes sociais. E ontem, relendo os últimos momentos, ela escrevendo as irmãs no quarto, no leito, com ela. E ela vai dizendo, né, para a amada, já está chegando a hora da agonia? Não, ainda não é agonia. Então vamos lá, nós soframos pouco, né? O diálogo dela com o sofrimento ali, de não querer perder nenhum sofrimento para oferecer a Jesus. As irmãs rodeadas, né, ali no leito, os últimos suspiros da vida de Teresinha. E a última coisa que ela faz é pegar uma cruz. E ela segura tão forte, que foi preciso 2 irmãs para tentar tirar aquela cruz da mão dela, né? E ela olha para Jesus e diz, meu Deus, eu vos amo, eu vos amo. São as últimas palavras de Santa Teresinha no leito de morte, quando ela, então, se entrega ao amado com apenas 24 anos de idade. Muito bem. Olha que interessante essa fé, né? Muito bem. Rafael, só lembrando também que a igreja, né? São João Paulo II, em 1997, proclamou Santa Teresinha doutora da igreja, né? Quais os milagres e por que ela foi, assim, recebeu esse título de doutora, né? Com pouca idade. Santa Teresinha já era santa quando João Paulo II lhe concedeu o título de doutora da igreja. Uhum. E por que desse título? O Papa Bento XIV, que governou a igreja no século XVIII, entre os anos 1740 a 1758, mais ou menos, foi um pontificado de uns 17, 18 anos, definiu 3 critérios, basicamente, segundo os quais nós podemos conferir a uma pessoa o título de doutor da igreja. O primeiro é a doutrina eminente, ou seja, aquela pessoa que, a partir dos seus escritos, da sua obra, conseguiu transmitir com fidelidade à Sagrada Escritura, à Sagrada Tradição e ao magistério da igreja a mensagem de Cristo. Então, aquela pessoa que, através da sua obra, conseguiu comunicar a verdade. Um segundo critério que foi estabelecido é propriamente a santidade de vida. Então, além das obras, a pessoa precisa ter uma vida santa, realmente, né? E o que nós conferimos nesses 2 aspectos de Santa Teresinha. Ela produziu uma obra consistente,
fiel ao magistério da igreja, à tradição e à Sagrada Escritura, ela teve uma vida santa, e vem o terceiro elemento que o Papa Bento XIV vai definir, que é propriamente a eleição por parte do soberano pontífice. Então o Papa tem que identificar esses elementos e atribuir-lhe o título. Então foi mais ou menos isso o que aconteceu com relação a Santa Teresinha. Por isso, ela é uma doutora da igreja. E isso é muito importante, num mundo em que se fala tanto do protagonismo da mulher na sociedade, uma mulher como Teresinha ser um paradigma. Ela, como doutora da igreja, é um paradigma para todas as mulheres. Quando pensamos na atuação da mulher na sociedade, nessas figuras que nós devemos olhar. E duas são carmelitas, né? Pois Teresa e Teresinha. Teresa e Teresinha. Vamos puxar a sardinha, né, Frei? E com relação aos milagres, e poderíamos até tomar a imagem de Santa Teresinha, que sempre traz rosas em seus braços. Ela prometeu que faria o bem às pessoas que estivessem na terra, passaria o céu fazendo bem às pessoas que estivessem na terra, derramando chuva de rosas, ou seja, chuva de bênçãos. Por isso que as mãos de Santa Teresinha são sempre cheias de rosas, porque ela prometeu que concederia essa graça de um sinal a todas as pessoas que a ela recorressem. E para finalizar, em outubro a igreja convida todos os fiéis a celebrar o mês das missões, né? Então, irmã Vivian, por que Santa Teresinha ela é padroeira das missões sem nunca ter saído do Carmelo? Olha que interessante. Bem contraditório, né? Como toda a história de Santa Teresinha, ela é única. Justamente pela capacidade de doação dela, né? Ela tinha uma capacidade muito grande de se doar para o outro. E a missão é isso, né? É você se dar ao outro para que o outro encontre Deus. E Santa Teresinha, ela usava de pequenas situações, inclusive, né? A irmã relatou que ela estava com tuberculose e ela pegava um alfinete do chão, né? O abaixar-se para pegar um alfinete com uma pessoa que está com o pulmão ali todo tomado pela tuberculose, eu imagino que seja extremamente doloroso. Então, assim, por isso que ela é pequena, né? Tipo, pegar um alfinete para nós é simples. Você vai lá, pegou o alfinete, pronto. Santa Teresinha fazia isso na simplicidade, só que carregada de dor, e oferecia aos missionários, né? A própria frase dela, eu serei o amor, na igreja eu serei o amor, é justamente isso, né? Ela se faz amor dentro da igreja para que ela abrace todas as vocações, seja missionária, seja sacerdotal, seja religiosa, seja leiga. Então, assim, todas as vocações ela abraça sendo o amor dentro da igreja. Por isso ela é tão, assim, forte em questão das missões. Por isso ela é padroeira das missões, sem nunca ter pisado o pé fora ali do convento, né, do seu claustro. Então, assim, isso também é um testemunho de vida para nós, né? A importância do oferecimento, né? A igreja, eu amo aquela passagem que fala da questão da igreja, Cristo é a cabeça e nós somos os membros, somos o corpo ali de Cristo, né? A igreja é corpo de Cristo, ou seja, a mão ela vai ajudar a cabeça, ela vai ajudar o coração, ela vai ajudar a boca, entendeu? Santa Teresinha, ela se fez um membro para ajudar os outros membros, e que membro melhor dentro desse corpo do que o coração, né? Então ela se fez ali no coração da igreja, eu sou o amor, para que eu possa ter todo o movimento dentro da igreja. Por isso ela é nossa padroeira das missões, né? É algo fantástico, porque prova aí que a missão ela não é somente você sair de porta em porta. Então ela vai muito mais. A missão é você rezar, interceder, é entregar, é estar no seu lugar. Porque não adianta eu ter o coração de tipo, eu, irmã Viva, vamos lá, estou pensando, vou arranjar uma família, né? Mas não é a minha vocação. Não é a minha vocação, não é o meu lugar dentro da igreja. Isso não vai fazer a diferença. Porque a diferença se faz quando você está no seu lugar e vive bem naquilo que Deus te chamou a viver. Santa Teresinha, ela viveu bem naquilo que Deus chamou ela a viver. Na sua vocação,
ao amor. Se a senhora me permite, porque a irmã já puxou a sardinha para o Carmelo, vou puxar a sardinha também para os paulinos. Porque essa noção que Santa Teresinha apresenta de eu serei o amor, se dá pela leitura da carta de Paulo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o hino à caridade. Santa Teresinha diz, eu estava angustiada porque eu queria ser profeta, queria ser mártir, missionário, queria ser tudo. Santa Teresinha tinha uma ânsia muito grande por fazer todas as coisas e fazê-las bem feitas. E lendo São Paulo, nosso pai espiritual... Olha o ênfase, né? Lendo São Paulo. São Paulo, ela percebe, a igreja é um corpo composto por vários membros, e nesse corpo há um coração que é cheio de amor. E sem o amor não existe missão, não existe profecia, não existe martírio, não existe nada. Então, já que eu quero ser tudo, nada mais justo do que ser o amor. Então, é muito bonita essa noção que Santa Teresinha tem do amor que abraça todas as coisas. Santa Teresinha sempre foi muito estratégica, né? Ela sempre foi, desde pequena, não deu daquele jeito, eu vou de outro, não deu assim, exatamente. Eu vou assim, eu vou daqui, eu vou ali. A gente vai por baixo. É bem isso, né? Não dá pra ir por cima, a gente vai por baixo. Então ela era muito assim, ela tinha essa cabeça bem estratégica mesmo. Então, né, já que não dá para abraçar tudo, eu vou abraçar o essencial que abraça tudo. Sim. O amor. Eu só queria concluir com uma frase que para mim é uma frase muito importante, né? Que ela vai dizer, para quem ama, tudo se torna grande. Então, esse amor em todas as coisas realmente torna todas as coisas pequenas grandes. Porque quando a gente coloca o amor, e aí por isso que o coração se estende para ser padroeira das missões, né? Sim. Porque ela amou intensamente, então tudo se tornou grandioso na vida dela e para a vida da igreja. Muito bem, que bonito, né? E considerar também Santa Teresinha, os seus ensinamentos, como um olhar, ela dizia, né? Esse olhar de águia, né? Ela não era uma águia, ela se considerava, mas ela se considerava também pequena nas mãos do Senhor. Né? Então fica esse exemplo para todos nós, né? Então eu quero agradecer a todos vocês, ficaríamos horas, né? Mas nosso tempo é curto. Quero agradecer, né, o carinho, a presença da irmã Vivian, que Deus abençoe, muito obrigada. Do Rafael, irmão Paulino, muito obrigada. Irmã Keller, que Deus abençoe a missão, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E o nosso amigo, né, autor da casa, o Frei Edmilson, muito obrigada por sua participação. Foi um prazer. Muito bem. E todos vocês que estão em casa, que nos acompanham, quem quiser saber mais sobre a vida, a obra, legado, espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face, a Paulos dispõe de um imenso catálogo, né, com várias obras, História de uma Alma, obras completas, Santa Teresinha do Menino Jesus, um convite ao combate espiritual, né, conselhos e lembranças, Teu Amor Cresceu Comigo, né, História de uma Alma, que eu já falei. Muita coisa. Não morro, entro na vida, né? Então, quem quiser saber mais, só acessar paulos.com.br ou também em todas as livrarias, redes de livrarias da Paulos, presente em todo o Brasil. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam. Um abraço a todos e até a próxima.